Acompanhe agora Livre Pensamento. Boa tarde, obrigado pela audiência aqui na nossa Rádio Boa Nova e também na TV Mundo Maior. Programa Livre Pensamento começando, então você chega junto com a gente. Vamos pensar juntos. Mais um tema importantíssimo. Estamos num momento especial, né? Com esse resgate da nossa doutrina, da obra de Kardec, juntamente com este querido pesquisador, vamos tratar bem, querido pesquisador Paulo Henrique de Figueiredo. Tudo bem, Paulo? Olá, amigos, olá, amigas que nos acompanham. Olá, Alexandre Anselmo, esse novo velho amigo. Eu queria saber que vidas você percorreu, Alexandre. Depois quando a gente se afastar dessa vida aqui, tivemos no mundo espiritual, eu queria que a gente tivesse um tempinho para conversar. Queria Porque saber você não de tem onde você tempo. vem. Isso. Provavelmente de Connect lá, né? Eu venho do início mesmo, eu venho de onde toda a minha irmandade veio. Então, é uma longa jornada, né? Mas poderemos conversar sobre isso, talvez em algum lugar, né, nessas várias moradas do Pai, né? Como se diz, se elas existem. Então, nós vamos Você procurar sabe, um canto para a gente trocar uma ideia. Alexandre, você sabe que na época de Kardec, a maior parte dos pesquisadores imaginavam que o povo da África eles acreditavam que era uma raça diferente e que ele era uma degeneração. Olha que incrível, né? Aí os fatos, né, da natureza dão um banho, né, nesses indivíduos, né? E a gente acaba descobrindo que toda a humanidade nasceu na África, né? Nós somos todos descendentes dos africanos. E se você vai pegar a tradição, né, que existe nas tribos africanas, é uma tradição de uma vida solidária, né? De apoio mútuo, de receber bem os estrangeiros. Então, por isso que eu sou pesquisador, Alexandre. Porque a gente vai pesquisar no passado e descobre tanta informação que reconforta, né? que muda o que o pensamento egoísta e orgulhoso tem, né? Então, olha só, o pensamento egoísta e orgulhoso, ele nasce da ignorância. Então, por que não vamos buscar a verdade e a sabedoria, né? Verdade. Aqui tem uns sons que ecoam de vez em quando, eu já informei, né, nas programações, pelo home office, e nós temos aqui na vizinhança uma senhora que está nesse momento seu de Alzheimer, então ela tem também o esquecimento, e aí está na fase dos gritos, né? É interessante que a gente tenha acompanhado os momentos, as fases, né? Então, de vez em quando você ouve aí, né, gente? É porque nós estamos nesse momento aqui no lar, direto do lar, cada um no lugar, e também com uma convidada que vem participar deste papo bacana hoje. E é um prazer que estou conhecendo neste momento Juliana Hilbert. Bem-vinda à nossa Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, tudo bem? Tudo bom, Alexandre? Obrigada, é uma alegria estar aqui contigo, com o Paulo, com todos que estão nos assistindo. Juliana é psicóloga? Sou Pesquisadora, psicóloga. estudiosa da doutrina? Não sou pesquisadora igual o Paulo, mas sou estudiosa, gosto muito de estudar Kardec. Muito bem, Juliana. Paulo Henrique, então você foi lá. Juliana, vamos participar, e trouxe ela para essa conversa pelo nosso conteúdo, né, da doutrina de Kardec. E já vou pedir aqui, né, para a gente começar, Paulo Henrique. Vamos ver o que vem por aí, Fê. Papo de hoje. Muito bem, é isso mesmo que será o papo de hoje. O tema: o Espiritismo surgiu na hora certa e favorável. Juliana, você que deu esse destaque aqui. Então, o Espiritismo ele surgiu
num momento ideal? Sim. Essa reflexão de hoje, né, foi fruto do estudo da Revista Espírita, de outubro de 63, 1863, onde Kardec vai trazer todo esse contexto do surgimento do Espiritismo. Então, ele vai trazer o período em que o materialismo tinha o domínio, né, na produção do conhecimento, das ideias, de um fundamento de uma moral utilitarista, onde se buscava viver o presente, se buscava ir em busca do prazer, fugir da dor, e se o espiritismo tivesse surgido num tempo mais recuado ainda, antes do materialismo, ele teria sido abafado pelo fanatismo cego, o princípio da fé cega, da obediência passiva, onde você não poderia questionar. A única coisa que você poderia fazer é ser submisso. E aí surge essa reação espiritualista, porque começou a se ter os questionamentos, né, com que o materialismo trazia. E se houvesse alguma coisa depois da morte? Como ficamos? O questionamento, né? Todos morremos, todos passamos pela morte. Essa é uma certeza que nós temos, né? Então, começou a se questionar, temos uma alma? Como que ela está? De onde ela vem, para onde ela vai? E aí surge, né, a reação das ideias espiritualistas, que a gente tem estudado com bastante profundidade nas obras do Paulo, nas obras do Paul Janet, nas questões que o Kardec perpassa por isso em algumas obras, principalmente na Gênese, que é uma obra que eu gosto bastante, na Revista Espírita. No ano de 63, ele traz bastante artigo, né? A união do espiritismo com a filosofia, esse outro que eu citei, da reação das ideias espiritualistas. Então, é importante a gente entender todo esse contexto que surgiu o espiritismo, né? Porque aí, com todos esses questionamentos que se suscitaram, com todas essas ideias da reação espiritualista, o espiritismo, ele foi facilmente aceito, porque daí a gente também vai perpassar pelos questionamentos que existiam, né, na reação espiritualista, porque eles vão estudar a alma, né, como um ser encarnado, como imaterial, mas eles tinham limites na busca desse entendimento. E aí eles tinham perguntas, né? Se a alma é imaterial, por que ela tem a necessidade do corpo para se desenvolver? E muitas perguntas que foram surgindo, e o Espiritismo vem trazer essas respostas. Maravilha. Paulo Henrique. Juliana, você já participou do programa Livre Pensamento há tempos atrás, Alexandre, convidada pelo Palermo, né? Com tempo atrás, né? E a Juliana vem estudando já há muito tempo o espiritualismo racional, né? Quem não conhece, está nos acompanhando, não conhece esse assunto, né? No período anterior ao surgimento do espiritismo, no começo do século, surgiu uma tentativa de compreender o ser humano materialista, né? Que eles deram a si próprio, né? O nome de ideologia. Olha só, Alexandre, eles chamaram de ideologia porque eles eram materialistas e consideravam que diferencia o animal do homem que o ser humano tem ideias. Então, querer estudar o ser humano não é estudar uma alma, é estudar as ideias. Por isso que eles criaram ideologia, né? E dentre os ideólogos na academia, havia um que se chamava Maine de Bihan. E o Maine de Bihan, questionado como que a relação com o ambiente, por meio dos sentidos, poderia criar a faculdade de pensar, porque a tese deles era materialista. Como é que eu consigo pensar a partir dos sentidos? E ele descobriu o seguinte, que os sentidos faziam parte da natureza animal e que as faculdades faziam parte da natureza da alma. Que faculdades? Razão, vontade e imaginação. E aí ele vai perceber uma coisa fantástica, Alexandre. Prazer e dor, que muitas das religiões do materialismo acreditam que sejam os móveis da moral. Veja, a igreja fala, se você não aceitar a que Deus nos manda, né, você vai para o inferno.
Se você aceitar, você vai para o céu. No inferno tem dor e tristeza, e no céu tem prazer e alegria. Então, faz você escolher por submissão, né, uma dessas duas opções, né? O materialismo faz o mesmo. Você obedece às leis da sociedade e você vai viver bem. Se você desrespeitar, você vai preso e vai ter a dor. Então, essa tese da ética ou da moral, coordenada por dor e prazer, é ver o ser humano enquanto animal. E o Mene de Bihan vai dizer, não, a moral não pode ter esse caminho. A moral é o domínio da vontade, e a vontade é a escolha livre. Então, a moral tem que se estabelecer livremente. E como é que vai se estabelecer livremente? Porque eu quero viver melhor. Para que eu viva melhor, todos têm que viver melhor. Então, eu vou agir em função de que todos vivam melhor. Aí eu alcanço o meu bem-estar, a felicidade. Então, essa tese surgiu com Mene de Bihan, e vários discípulos deles criaram na universidade, após 1830, o espiritualismo racional. E o espiritualismo racional se estabeleceu muito fortemente na cultura, na educação da universitária e na educação de jovens, né, e crianças. Então, esse é o contexto que Kardec chamou de extremamente favorável para surgir o espiritismo. Ou seja, quando ele estava elaborando o espiritismo, já era a segunda geração, né, estudando o espiritualismo racional, sabendo que a moral não era fundamentada em dor e prazer. Naquela época, então, já tinham, tradicionalmente, a hipótese da religião, como a Juliana falou, que era por heteronomia, agir de acordo com uma orientação externa por meio de castigo e recompensa. E o materialismo da sociedade, agir de acordo com o que a sociedade manda por meio de castigo e recompensa. E surgiu uma terceira via, que era o espiritualismo racional, que dizia, vamos construir um novo homem, um homem que vai agir a partir do conceito de liberdade. Aí eu faço uma pergunta aqui, Alexandre. A Juliana estudou e se formou e é uma profissional do campo da psicologia. E a psicologia hoje, ela é materialista. Ela vai entender o ser humano do ponto de vista animal. E a moral não vai fugir disso, né? A moral do Freud, por exemplo, é uma moral materialista. Ele vai escrever num dos artigos dele, como é que eu posso querer amar a todos, se amar depende do resultado que eu vou ter? E eu não posso obter o resultado de todos, então eu tenho que escolher quem eu vou amar. Ou seja, ele pensa que a moral se fundamenta no resultado que eu tenho. E o Espiritismo, se você for abrir lá o Dever, no Evangelho segundo o Espiritismo, ou o Livro dos Espíritos, ele vai dizer assim, qual é a mais meritória da virtude? Ele vai dizer a caridade desinteressada, ou seja, totalmente desprendida de resultado. É o oposto, o que fala o Freud e o que fala o Espiritismo, né? Mas você estudou Freud. E aí você se depara com uma psicologia espiritualista do século passado e que fundamentou tão fortemente a proposta de Kardec que ele foi elaborar o espiritismo por meio de uma revista que ele chamou de Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, que é essa psicologia que inicia com Mene de Bihan. Então, eu queria que você me falasse, Juliana, o que aconteceu com você, sendo uma profissional da psicologia, se deparando com essa anterior? Você sabia disso? Você tinha referências disso no seu curso? Ou foi que impacto foi, se isso foi uma novidade? Então, Paulo, a gente infelizmente não tem contato com essa questão, né? Esse estudo da alma como uma individualidade que sobrevive. E a primeira vez que eu ouvi falar sobre essa psicologia foi num seminário seu, aqui em Guarulhos, no Jesus é o Caminho, né? Você estava lá. E quando você começou a falar e trazer os artigos da Revista Espírita, para mim foi um choque de realidade, porque eu falava mais do que esse homem está falando, que psicologia é essa que eu nunca aprendi na faculdade, que a gente não perpassa por isso, é muito sutil a questão de Sócrates, Platão, Aristóteles, mas é meio semestre assim que a gente perpassa por isso, depois vai para outras linhas, né, da psicologia social, e não aprofunda em Sócrates e Platão, e essa parte, né, do espiritualismo, eu nunca imaginei que tivesse, como eu falei, foi um choque de realidade, de compreensão, e
E uma das frases que você falou que me chamou muita atenção foi Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. E que psicologia é essa? Que o espiritismo se fundamenta, né? E faz com que a gente compreenda as questões morais que envolvem o ser humano. E aí isso me trouxe uma grande reflexão, isso foi em 2017, aí desde lá eu venho buscando, né, esse estudo, esse entendimento, porque eu acho que em muitas questões que eu li a obra de Kardec, por exemplo, na Gênese, quando ele fala da metafísica, eu não compreendia, não fazia ideia. Quando no último capítulo, que já era um capítulo que foi muito mutilado, maltratado, né, itens importantes retirados, e ele vai falar sobre, né, esse processo de regeneração da humanidade, de toda essa reação das ideias espiritualistas, e eu não conseguia compreender a profundidade do que ele estava falando, porque ele coloca o espiritismo, né, que foi a frase que a gente trouxe do Pensar de hoje, como campeão absoluto da liberdade de consciência. E quando a gente estuda o espiritualismo racional, a gente só vai se perceber como um agente moral quando eu tenho primeiro o desenvolvimento da consciência de si, né? E depois, quando eu vou buscando o entendimento, o desenvolvimento das minhas faculdades como uma alma humana, né? A razão, que busca o entendimento, a razão, a vontade e a imaginação. Então, através do desenvolvimento dessas faculdades da alma, eu vou alcançar o progresso enquanto espírito. E aí a gente percebe o quanto que, sem esse entendimento que o espiritismo trouxe, e sem essa reação espiritualista, entraria em choque, porque não se teria como responder as questões psicológicas e as questões morais que Kardec vai trabalhar, tanto, principalmente, né, que são as obras que eu tenho estudado agora, a Gênese, quando ele vai trabalhar a questão do bem e do mal, do instinto, e as leis morais, o entendimento das leis morais que está no céu e inferno. Uma parte linda, né, que ele vai trazer a questão da felicidade compartilhada, do entendimento, né, da pluralidade das existências, da perpetuidade das relações, o progresso evolutivo da alma, como a alma é criada simples e ignorante, e que tudo isso coloca na nossa mão a responsabilidade pelo nosso desenvolvimento, a nossa autonomia. Muito bem. Bom, o Paulo Henrique, ela trouxe aqui a questão dos livros. Eu vou, né, trazer para quem está assistindo a gente, inclusive lembrando mais uma vez que se alguém procurou lá no Facebook e não encontrou, desde o dia 12, apenas o Pronto Atendimento e o Plantão do Evangelho no Lar também estarão passando pelo Facebook, mas nós estamos no YouTube, rbn/tvmm, ou entra lá no site mundomaior.com.br, né? Ou melhor, tvmundomaior.com.br. Mundo Maior é onde você vai encontrar o livro A Gênese, lançado ano passado, maravilhoso lançamento, o resgate da doutrina aqui, ó, para quem está assistindo, aí está lá no site da Mundo Maior, A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, a obra original. E agora, o mais recente, como disse a Juliana, também O Céu e o Inferno, edição de 1865, a primeira edição autêntica. Como disse Paulo Henrique, o dele é exclusivo, só ele tem. Então, esse também é exclusivo, é meu, porque só eu tenho, né? O Céu e o Inferno, você pode ter um exclusivo seu aí, onde você quiser, que são esses resgates que vieram num momento maravilhoso. Que interessante, né? Em plena pandemia, aliás, isso que é curioso, né? Em plena pandemia, quando parece que tudo está assim estagnado, vem o lançamento da edição autêntica de O Céu e o Inferno, né, Paulo Henrique? Verdade, né? Isso aí pode trazer uma série de reflexões poéticas, né? Se a gente for pensar na condição em que a humanidade está vivenciando uma situação de medo, né? Porque quando tudo que sai da normalidade traz medo, né? E o Céu e o Inferno original,
a tendência dele vai ser cada vez mais ser estudado e compreendido. Porque se você me pedisse um outro título para o Céu e o Inferno, eu diria que se trata de um tratado da felicidade. Ótimo. Todo o livro, ele usa a palavra felicidade mais de 200 vezes na obra. Né? E tudo que ele vai fazer vai ser qualificar o que é felicidade. Né? Até faria uma pergunta aqui para Juliana. Né? Qual a diferença entre prazer, alegria e felicidade, Juliana? Você tem uma definição, segundo o Espiritismo? O prazer, né, a alegria estão ligadas às nossas questões materiais. A felicidade é uma conquista da alma. Mas a E felicidade os desdobramentos disso? Os Então, desdobramentos disso do ponto de vista da psicologia? Porque quando a psicologia vai estudar, né, essa questão, ela vai separar a vida humana da vida animal. Então, nós somos uma alma humana que estamos num corpo animal. E até esse é um dos questionamentos que a gente percebe, né? Por que a gente, sendo uma alma imaterial, tem a necessidade do corpo para se desenvolver? E aí o Espiritismo vem trazer esse entendimento mais aprofundado. Então, tanto o materialismo quanto a igreja, quando coloca as questões morais fundamentadas no corpo, porque dor e prazer são fisiológicos, né? Estão associados às nossas questões fisiológicas. E aí Kardec, quando ele vai trabalhar a diferença, que eu acho fundamental, principalmente no momento que a gente está vivendo, a compreensão da diferença do mal físico e do mal moral, né? O sofrimento físico é uma coisa, o sofrimento moral é outra. E tudo isso perpassa também pelo entendimento que o Espiritismo traz de Deus, dos seus atributos, da sua justiça, da forma como Deus age, né? Não intervendo na matéria, mas através de leis. E é a busca da compreensão dessas leis que nos aproxima da compreensão e do amor de Deus. Muito bem. Paulo Henrique, deixa eu falar do pessoal que está aqui. Eu falei do YouTube, o pessoal está presente. Janete Pires, boa tarde, ela é de Jardim Santa Mena, em Guarulhos. Leandro, boa tarde, pessoal. O Anselmo e o Paulo me divertem com as suas provocações pelas perguntas do Paulo. É ele que faz isso, é culpa dele. Ele nos bastidores, a Juliana, como psicóloga, acho que aqui antes de começar ela pensou, gente, onde eu estou? Porque o Paulo Henrique não perdoa a gente aqui, eu, no caso, né? Mas deixa para lá. Deve ser um resgate, alguma coisa assim, se é que tem isso, né? Cláudio Luiz da Silva Lima, Maria Luísa Dias Gonçalves, boa tarde, Ale e Paulo. Nome bem sugestivo esse do programa, né? Muito, com certeza. Andréa Castro, boa tarde. Janete Pires também. A Juliana é uma querida e estudiosa. Sueli Vidal, boa tarde. Cecília Panzani, boa tarde. E Marineuza Biazeto, boa tarde. Obrigado por estarem aqui também com a gente. Paulo Henrique. Você travou? Estou esperando a sua pergunta. Bom, eu estou olhando para ele, ele não respira ali, eu estou pensando, acho que ele foi embora. Acho que travou. Mas, enfim, daqui a pouco a gente vai dar um giro, né, agora, que a gente, logo eu vou trazer uma outra questão aí para a gente refletir. Mas, por enquanto, dentro desse nosso tema, o Espiritismo surgiu na hora certa e favorável. Ou seja, poderia ter sido, se fosse em outro momento, ter esse, como você disse a palavra, eu acho bacana, um outro desdobramento. Tudo estava escrito, então? É um maktub, é assim? Eu acho que quando a ciência não sabe quando surgiu a vida, mas ela sabe que ela surgiu quando as condições eram favoráveis. Você percebe? Não sabemos, né? O mistério da primeira célula, mas sabemos que as condições foram adequadas e ela surgiu. Quando surgiu o universo, né? E por quê?
né? Olha, não sabemos, mas no momento adequado, algo que não tinha espaço-tempo, ela do tamanho de uma partícula, se expande e dá início ao universo, né? Então é muito interessante, né? O espiritismo, a gente não sabe por que ele surgiu naquele instante, mas ele surgiu quando as condições eram as mais favoráveis. E por que isso, né? Eu acho que esse tema ele é de grande importância e o desdobramento disso também. Por isso que nós vamos fazer agora um ciclo de 3 programas para trabalhar nisso, né? Mas o momento inicial, né? Veja, já historicamente tinha na França a igreja, e ela foi hegemônica, né? Na Idade Média, um longo período, né? E ela trazia a ideia de que você tinha que fugir dos prazeres do mundo. Mas ficava uma contradição, que é assim, mas por quê? Para que você, depois da morte, vá para o céu. Tá, e o que vai ter no céu? Prazeres e alegrias eternos. Então, você fala assim, tudo bem. E como é que eu fujo disso? Obedecendo a Deus, e eu posso antecipar essa libertação martirizando. Então, por exemplo, alguns escolhiam martirizar o corpo, afastar-se da sociedade, viver em isolamento. Tá, mas isso não proporciona dor? Proporciona. Mas a dor não é o inferno? É. Então, como é que eu vou, por meio da dor, fugir dela? Sabe, como é que eu fujo do prazer para depois encontrá-lo? Então, a tese é o mistério, você não pode questionar. Então, fica uma coisa estranha, né? Porque as pessoas no cotidiano que fazem a opção de uma religião formal, como é que ela lida com isso, né? Ela, quando tem algum prazer ou alegria, tem remorso? E quando tem dor, tem satisfação e ao mesmo tempo não quer? É uma coisa maluca, né? Eu acho que por isso que tem psicólogo, né? Porque tem essas contradições absurdas. Aí você vai para o lado oposto da negação. Eu prefiro, então, não tem Deus. Um Deus assim eu não aceito. E aí você vai dizer assim, o bom é o prazer e a alegria, né? E eu vou buscar o máximo disso. Consegue? Não. Né? E quando eu tiver dor na vida, não tem felicidade? Não tem. Então aí você só muda o céu e o inferno para a vida. E a vida fica um pular de céu para inferno, segundo o materialista. Porque se o materialista fala que a condição de prazer e alegria é o que se almeja, e é a felicidade, e o sofrimento é o ruim, então você só está trazendo o inferno e o céu para a vida, da mesma forma. Só que enquanto a igreja fala que prazer e dor na vida é o que você deve fugir, o materialismo diz é o que você deve alcançar. Então, como é que a gente pode conviver numa sociedade que hoje o materialismo impera e, ao mesmo tempo, a sociedade é gerida pela religião e os dois dizem coisas opostas, né? A teoria espírita, então, é uma terceira via, e essa via surge com o espiritualismo racional. E a terceira via é dizer assim, nós somos almas usando um corpo. Então, cabe às coisas do mundo, prazer, alegria, equilíbrio. Mas você desenvolvendo as suas faculdades para adquirir a cidadania do espírito, porque assim nós vamos morrer, você falou, Juliana, é inevitável, né? E o que somos depois da morte? Somos alma. E tem alguma função a busca do prazer e da alegria no mundo espiritual? Não tem, porque você não vive de circunstâncias. Vou dar um exemplo. Aqui a gente faz uso da comida. A comida dá prazer. Eu preciso de comida após a morte? Não. Então, esse prazer não perde a função. Quando alguém vai embora, eu fico triste. Morreu alguém, eu fico triste, né? Porque eu perco o contato. Aí você morre, a presença é constante. Mas se a pessoa reencarnou, não perdeu o contato? Não, ela dorme e a gente reencontra. Então, é a presença constante. Então, essas coisas que estão relacionadas a prazer, dor, alegria, felicidade e infelicidade são relacionadas às características do mundo, que são situações opostas. É uma intermitência, calor, frio, sabe? Que não tem nada a ver com o que ocorre no mundo espiritual. Isso, Juliana, abre caminho, segundo a sua concepção, para uma psicologia do futuro?
Eu penso que sim, né, Paulo? Que isso traz uma nova compreensão, uma nova visão do ser humano. Porque quando a gente não trabalha esses entendimentos, e o que eu percebo, que muitas vezes o sofrimento psíquico que a pessoa tem é fruto de uma má interpretação da situação que ela está vivenciando, porque ela coloca a questão moral fora dela. Ela entende que se ela está passando por esse sofrimento é porque ela precisa, é porque ela tem que sofrer, porque é um castigo, é porque eu não tenho sorte, porque nada dá certo para mim. E aí ela vai colocando fora dela. E quando a gente tem, né, esse estudo, por mais que a psicologia a gente, né, vai trabalhar isso para a pessoa trazer para si a responsabilidade, mas todo esse entendimento que o espiritualismo traz e o espiritismo traz, faz com que a gente fundamente as nossas crenças no dever, mas não aquele dever obrigatório. Eu vou fazer porque eu estou esperando uma recompensa de Deus, que é o céu. Ou eu vou fazer porque a lei me manda. E sim, eu vou fundamentar, né, a minha moral no dever como um ato livre, escolhido, refletido. Eu vou buscar fazer o bem pelo bem, porque eu já tenho a capacidade dentro de mim de escolher livremente pelas minhas faculdades, fazer as minhas ações no bem. E lógico que não é um processo fácil da gente, né, de toda essa tomada de consciência, de entendimento, mas eu acho que tudo isso que o espiritismo traz um novo entendimento da moral, da liberdade, né? Porque você só é livre quando você sabe escolher. As suas escolhas têm que estar fundamentadas na sua liberdade, porque se eu não fizer por medo, às vezes eu brinco, né? Eu tenho um filho pequeno, então eu falo, gente, o meu filho precisa fazer um ato porque ele compreendeu, porque senão ele não vai fazer por medo de mim. Ah, minha mãe falou, então eu não posso fazer na frente dela, mas quando ela não estiver olhando, eu vou fazer. Né? E aí, só que aí, quando a gente amplia para as situações da vida, pensar em Deus, né? E aí tem aquele entende, não tá Deus, tá lá, sentado no trono, olhando para mim o tempo inteiro, então, se eu fizer, eu já estou em pecado. Percebe o quanto que isso vai gerando de angústia, sofrimento, aquela questão, eu não consigo sair disso, não consigo, e eu não. E aí a pessoa não olha para dentro dela e fala, não, se eu estou aqui é porque eu tenho a capacidade de superar esse desafio. Né, se eu tive essa oportunidade de reencarnação, é porque Deus acredita em mim. Os mentores, os meus amigos que vieram, né, junto comigo, os meus familiares. E aí tem uma passagem na Gênese que Kardec fala: fecha o olho e vai pelo pensamento, sai do planeta Terra, né? Vai para Marte, para Júpiter, e você vai vendo a grandiosidade do universo, a grandiosidade de Deus, e isso vai fazendo nascer em nós esse sentimento de pertencer a toda essa humanidade. Muda, né, minha forma de ver a vida, de compreender a reencarnação, de fundamentar as minhas ações no bem, sem essa busca de recompensa. Eu sou seu amigo, ó, Paulo, eu sou sua amiga se você me der uma recompensa. Não, eu faço uma ação boa porque eu sou boa, porque eu busco desenvolver em mim as virtudes. Juliana, ouvindo as suas palavras, né, um raciocínio que eu tenho feito nos meus estudos, né, eles transparecem com clareza, que é o seguinte: você estudou a doutrina, está chegando a essas conclusões. Se você for ver os sábios do passado, eles falam as suas conclusões. Mas você fala assim, mas como é que você chegou nisso? Ele chegou nisso por sabedoria. Em verdade, é por um conhecimento anterior da alma dele, né? E muitas vezes as conclusões nos acalentam, né, nas dificuldades da vida. Agora, as explicações nos transformam. Né? E a meta do Espiritismo é a transformação. Eu tive aqui uma ideia, Alexandre, porque o Alexandre está coçando a cabeça, não sei se é porque não está entendendo, mas eu tive uma ideia de como poder explicar isso. Né? Eu vou passar para o Alexandre, mas se ele quiser, eu dou essa explicação. Tá bom, querido. Deixa eu mandar abraço para a Aline Silveira, de Pelotas, Cecília Reis, de São Paulo, Mônica Fischer,
E também tem aqui abraço para, deixa eu ver, Juju. Juju é a Juliana, né? Ela tem um fã-clube aqui, né, assistindo. Juju, que alegria você no programa. É a Soc do Bom Clima, tudo bem? A Soc já é sócia aqui da gente, né? Está sempre presente. Ô, Paulo, mas eu estou a fim de a gente fazer um giro aqui. Vamos refletir? Vamos. Vamos lá. Para pensar. Muito bem. Nosso momento para pensar. E aí, o Espiritismo é o campeão absoluto da liberdade de consciência. Para você que está ouvindo, quem está na TV está vendo essa frase, o Espiritismo é o campeão absoluto da liberdade de consciência, Gênesis capítulo 18, Paulo Henrique. Essa frase de Kardec está na Gênese, a Juliana sabe, né, recuperada, porque ela tinha sido retirada veja só, quem retirou tinha muito medo da liberdade, né? Porque ele tira essa frase fantástica de Kardec, que ele só escreveu nesse livro, não tem nem em outro lugar das obras dele, né? O Espiritismo é o campeão absoluto da liberdade de consciência. Então, quem quiser comparar o Espiritismo com uma religião formal vai ter um problema, porque a religião formal é fundamentada na obediência, né? Eu sempre digo a palavra Islã, que grande parte da humanidade segue o Islã, a tradução dela para o português significa submissão, né? Então, é a tese da submissão, submeter o corpo à razão, submeter, né, a natureza às nossas necessidades, né? Essa ideia da submissão, submeter-se a Deus. Então, a ideia da submissão, ela coloca a gente com uma meta falha, né? Porque uma sociedade que escolhe a submissão como a meta, né, não tem liberdade, né? E aí, quando Kardec fala que a liberdade de consciência, ainda fala liberdade de consciência, de como você aceita as coisas, como elas são. Elas são conforme eu compreendo. É isso que ele está dizendo. É o único caminho para você alcançar uma melhora da humanidade. O Espiritismo, que é a alavanca para alcançar uma renovação social, se fundamenta na mais absoluta liberdade de consciência. É para refletir muito essa frase, né? Então, eu pergunto, Juliana, você como psicóloga, se você olhar para alguém que procura o seu serviço, né, a resposta é a liberdade? E o que é ter liberdade? Eu penso que, né, quando a gente busca a liberdade, a gente primeiro tem que ter o entendimento da situação, das coisas, e eu vou agir com a razão. Porque se eu estou agindo por condicionamento, porque o outro falou, porque minha mãe disse, porque a minha igreja disse, porque Deus permite, eu não consigo agir com liberdade, eu vou condicionado, seja pela minha emoção, do medo, às vezes a emoção da raiva, que a raiva também é uma emoção potente, que são necessárias. A gente sabe que a gente, né, tá aqui no corpo, na matéria, então a gente tem a necessidade, porque Deus não cria nada que não seja necessário. Mas a gente precisa fazer o uso da nossa razão, do nosso conhecimento, para fazer as escolhas. E também esse entendimento que o Espiritismo traz, que sem o erro, às vezes, não é possível o acerto. Que no meu processo, né, evolutivo, eu vou errar, eu vou acertar, porque eu estou num processo de aprendizado. E todo esse entendimento, quando, né, Kardec traz isso, nesse capítulo que eu falou da Gênese, né, quando ele fala isso, ele vai, essa parte que o Espiritismo é o campeão absoluto da liberdade de consciência, ele já está colocando aqui, né, que nesse movimento regenerador, onde a humanidade entra num período adulto, e aí se a gente pensar psicologicamente, né, desde quando a gente nasce, bebezinho, de tudo que a gente precisa na vida, e desde pequenininho eu acho que é um exercício tanto para a mãe quanto para a criança. A mãe né, permitindo que aquele filho se torne autônomo, que ele, né, possa fazer as suas escolhas,
E ele vai fazendo essas escolhas de acordo com a compreensão e a maturidade que essa criança tem. Até que ele chega na fase adulta. Eu acho linda essa relação que Kardec faz. Porque ali você realmente entra na vida adulta. E você tem que fazer as suas escolhas para poder ser livre, para você poder caminhar, para você poder se desenvolver. Porque se o tempo inteiro você vai buscar, né, fora de você, e agora o que eu faço, igual quando você é uma criança, que você busca aprovação ali no olhar da mãe, você não se desenvolve, você se torna prisioneiro, né? Então, eu acho que essa busca da liberdade, ela se dá pela própria maturidade nossa, pelo processo de compreensão e desenvolvimento que a gente vai tendo. Pensando na questão da personalidade aqui, né, nessa correlação que o Kardec faz aqui na Gênese, e pensando na questão do espírito, né, porque, em verdade, a gente é espírito e não matéria só. Muito bem, Paulo Henrique, estamos quase chegando ao final deste Livre Pensamento. Lembrar que Juliana Hilbert vai passar aqui mais 2 semanas depois conosco nesse papo, né? E, mais uma vez, apresentar a vocês que estamos falando, né? A Gênese, de Allan Kardec, eu estou mostrando para quem está na TV, e também O Céu e o Inferno, que foi lançado recentemente, com Paulo Henrique de Figueiredo, Lucas Sampaio e também o Emanuel Dutra, na pesquisa, no trabalho, nesse excelente trabalho desenvolvido pela Fundação Espírita André Luiz, e você encontra os 2 livros no site mundomaior.com.br. E tenho ouvido que está sendo um grande sucesso. Apresentei-se com este livro e vamos estudar. O Paulo Henrique disse uma coisa: quem está chegando agora para estudar a doutrina espírita já vai pelo certo, já adquire logo esses, né? Ah, mas eu tenho curiosidade de saber como que era o anterior. Tudo bem, mas vai por aqui. Exatamente, né? O livro, aí nós temos a forma de você entrar em contato com a FEAL, né? O telefone e o site, né? E lembrando também, Alexandre, que quem quiser a versão virtual do livro, o e-book, né, vai poder fazer uso do Amazon.com.br, que lá você compra a versão virtual dos 2 livros, né, e também dos outros livros da autonomia e assim por diante. A questão da liberdade, né, nós podemos continuar na próxima semana, Juliana, o que é a liberdade no mundo, o que é a liberdade do espírito, né? Como a gente pode conciliar. Mas eu vou dar uma figurinha só para brincar, para a gente poder trabalhar na próxima semana, rapidinho, né? Para a gente poder fazer esse estudo aqui, que nós estamos fazendo agora, né? A gente teve que cuidar do corpo, né? O Alexandre teve que fazer a barba, almoçar, né, tomar banho, ter dormido de ontem para hoje, entendeu? Ou seja, ele teve que cuidar do corpo para estar agora aqui, para a gente poder estar conversando e estudando. Quando você vai para o mundo espiritual e você quiser fazer um estudo como esse, não tem o que fazer. Você não tem mais o corpo físico. Você não precisa tomar banho, entendeu? Você não precisa comer, você não precisa fazer nada disso. Então, percebe o quanto seria profundo, prolongado, né, producente um estudo nosso? Agora, se você vai para o mundo espiritual e você tem apego às coisas do mundo, em vez de estudar lá, você vai querer tomar banho, comer, e sendo que lá isso não existe. É uma ilusão, né? Então, percebe que nós estamos num dilema de uma fase ainda infantil do espírito, né? Muito bem. Não é, Alexandre? Fica aí para a gente refletir e, na próxima semana, continuar esse papo com Juliana Hilbert. Juliana, muito bem-vinda, hein? Voltamos na próxima segunda contigo. Eu que agradeço pelo convite, foi muito bom estar aqui com vocês. Deixar um beijo para as meninas, que elas são muito queridas. Tá aí, o pessoal que acompanha a Juliana. Valeu, Paulo Henrique. Até a próxima, né? Até a próxima. Obrigado, Juliana. E o fã-clube da Juliana, semana que vem, esteja aqui com a gente. Até lá. Valeu, Marisa Ribeiro. Marisa, obrigado pela chegando aí também. E Jefferson Carvalho, excelente trabalho, hein? Valeu, meu amigo. Daqui a pouquinho tem pronto atendimento.
Você acompanhou Livre Pensamento.